Oi galera, eu falei que ia voltar com a parte 2, estou gravando até no mesmo dia, mas não coloquei tudo junto, porque eu já falei demais no primeiro vídeo. E hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre cidadania italiana, parte 2. Indo para a Itália e na Itália. Eu fiz tudo sozinha, então vou contar um pouquinho pra vocês como foi isso, a minha experiência. Vamos juntos nessa! Como eu falei no vídeo anterior, e se você não viu ainda, clique aqui. Eu contei minha experiência da parte 1, que era a parte do Brasil. Ainda falta um pedaço da parte do Brasil, que é o dia da ida. Como eu disse, eu fiz todo o meu processo de cidadania parte A, Brasil, em 6 meses. Então, abril, quando começou isso, em julho, por aí, eu comecei a ver passagens, que foi quando eu fiz a compra da passagem para o dia 23 de setembro. Essa passagem, como eu disse, eu morava em Cambé, Paraná. Essa passagem eu comprei de Guarulhos, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ia para Roma, Fiumicino. De lá eu ia para Veneza. Então essa foi a escala que eu fiz. Isso, mais ou menos, Brasil e Itália, são mais ou menos 11 horas de viagem. Se você conseguir ir direto, isso contando São Paulo, tá, gente? O meu demorou um pouquinho mais, porque daí eu fiz uma escala de mais ou menos 3, 4 horas no Rio de Janeiro. E que eu vou contar uma experiência que eu já tive lá. E tive uma escala também em Roma, que a princípio era para ser 1 hora, mas também teve imprevisto. Então vamos nessa que eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu. Ok, como eu disse, saía o voo de Guarulhos, eu era de Cambé, Paraná. Cambé, Guarulhos, para quem não sabe, é mais ou menos umas 6 horas, 7 horas de viagem. Se eu não me engano, viu, gente? Porque eu fui uma vez só, então posso estar falando besteira. Mas enfim, não encontrei voo pra mim. Comprei, ó, isso é uma coisa que vocês têm que pensar, tá? Como eu não comprei por agência, eu comprei direto por site, então tudo dependeu de mim, tal. Eu não fiz uma super boa, ótima pesquisa antes de comprar. Eu fui direto no site da Alitalia, que foi a companhia pela qual eu comprei a passagem. Fiz a compra Guarulhos, Roma, Veneza. Paguei lá, ou na época, se eu não me engano, eu paguei 2.500, 2.400 e pouquinho na passagem de ida e de volta. Isso na época, tá, gente? Uma dica aí, quando você vai comprar, já veja o voo anterior, se você for comprar sozinho, ou procure uma agência, às vezes você vai pagar um pouquinho mais caro, mas ele vai te encaixar condições um pouco mais agradáveis e que te dá uma, digamos, uma saúde melhor, porque eu passei uns bocados. Enfim, comprei, como não tinha voo, eu tive que comprar uma passagem de ônibus, então eu fui de ônibus de Cambé para São Paulo, Barra Funda, e de Barra Funda peguei um táxi e fui até Guarulhos pro aeroporto. Minha sorte que isso foi no domingo, eu cheguei no domingo de manhã em Barra Funda, fui para Guarulhos, paguei um táxi e não peguei trânsito. Se tivesse pegado o trânsito seria um desgaste ainda maior. Mas enfim, comprei a minha passagem de ônibus, então a minha despedida de Brasil foi super glamourosa, né? Fui de ônibus. Eu com a minha malinha, né? Coloquei a minha calça, aquela de ginástica para ficar mais confortável, uma camisetinha, toda trabalhada na descabelada, sem maquiagem. Vou colocar foto aqui para vocês. Enfim, essa foi a minha despedida Brasil. Super no glamour, né? Tem gente que vai embora pra fora e vai todo no salto alto. Não, eu já fui na simplicidade e ainda fui de busão, porque essa foi a minha despedida. Enfim, foram 7 horas de ônibus. A minha sorte é que eu peguei leito. E, gente, que maravilha, né? Que andar de leito. Ai, meu Deus, quem me dera se os aviões fossem como ônibus. Dormi a noite inteira. Quer dizer, entrei no ônibus, né, chorando igual uma condenada, falando o que eu tô fazendo na minha vida, porque eu fui sozinha, como eu já contei no vídeo anterior. Despedi do marido, que ficou quase infartando, né, o que vai acontecer com essa mulher. Despedi da família, dos amigos que compareceram lá na rodoviária, né, enfim. Chorei mais ou menos uma meia hora dentro do ônibus e partiu dormir, porque eu sabia que eu teria uma grande viagem e desafio a enfrentar. E não tomei remédio nenhum, gente. Eu dormi mesmo. Eu tava bem ansiosa, mas consegui dormir. Graças a Deus.
Enfim, cheguei na Barra Funda por volta de umas 8 horas da manhã, 7 e pouco da manhã. Acho que era 7 horas da manhã, mais ou menos. Então, assim, acordei por volta das 6 e pouco, beirando a hora de chegar. Então, praticamente eu não vi nada da viagem. Eu só consigo lembrar que o ônibus corria muito, tipo, muito mesmo. E chegamos uma meia hora da previsão, chegamos meia hora antes da previsão que estava lá na hora que eu comprei o bilhete de passagem. De lá, eu peguei um táxi. Eu não tinha agendado antes. Tinha a opção de pegar Uber, só que, como o povo sabe, o pessoal lá em São Paulo, o Uber não consegue entrar ali aonde, né, na rodoviária mesmo, porque tem os acordos, né, aquelas tretas entre o Uber e táxi. Aí o primeiro perrengue foi que o motorista do carro, do táxi, chegou pra mim e falou assim: ah, você vai pro terminal internacional, né? Já que seu voo é pra Itália. Eu falei, e tem aquela história de terminal 2 e terminal 3 em Guarulhos. Eu falei isso pro terminal internacional, que era o terminal 3, se eu não tô enganada, espero que não. Fui pro terminal 3. Em Guarulhos, quem não conhece, gente, é um aeroporto um pouquinho grande. E eu caí no terminal 3 com a mala, fui no café, mandei embalar a mala com aqueles plásticos, não sei o que, pra tentar, né, não ter grandes estragos, não furtar nada no meio do caminho, porque falei que se furtasse alguma coisa eu tava, né, uma belezinha lascada, porque eu ia passar dias lá só com aquilo que eu tinha levado na mala. Aí sentei pra tomar um café e vi que a Alitalia, o guichê da Alitalia, na hora que eu fui embalar a mala lá com o cara, que eu paguei acho que R$ 70 pra embalar, passar papel filme, tá? Se você puder passar papel filme em casa, como questão de segurança, faça isso, porque eu gastei acho que R$ 70 na época, em 2017. Aí o menino falou assim, você tá indo pra onde, tal? Daí eu falei assim, eu tô indo pra Itália, né? Nossa, tá indo sozinha? Vai pela Alitalia? Eu falei, Mas ele falou, mas a Alitalia não tem voo agora de manhã. O voo ia sair, tipo, se eu não me engano, ou era 11 horas ou era meio-dia. Ele falou que o guichê só abre depois das 2. Aí eu falei pra ele assim, é? Eu falei, mas o meu voo é internacional, não sei o que, eu vou esperar mais um pouquinho. Isso eu fiquei ali, eu tava com tempo, tomei um café e tal, mas fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Aí não tinha quase ninguém, porque o terminal internacional, pelo menos no domingo daquele dia, não tinha voo de manhã em praticamente nenhuma companhia, era uma outra companhia que estava aberta. Aí eu achei aquilo muito estranho, falei, gente, ali a Itália não abre, né? E agora? Aí vi um negocinho, um guichezinho lá de telefone de informação, né? Como era minha língua, né? Você liga, né? De boa, liguei. Falei, moça, eu tô aqui no terminal tal, meu voo é pra Itália, blá 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 blá. Daí ela falou assim, moça, seu voo tem conexão? Falei, tem. A hora que ela falou tem conexão, já veio na minha cabeça. Quer dizer, então, que não era internacional, né? A princípio, né? Eu teria que considerar que era nacional. Gente, isso pode ter sido uma burrice, mas a pessoa nunca tinha ido pra fora, né? Então, aconteceu. Você tá rindo aí, pode rir, mas era meu primeiro voo. Aí ela falou, não, moça, você tem que ir lá no Terminal 2, porque o Terminal 2 é o que vai pra Rio de Janeiro primeiro. Você vai pegar a Gol, não é a Alitalia, ali não tinha indicação nenhuma que era Gol. Você vai procurar o guichê da Gol, e no guichê da Gol você vai fazer o seu check-in lá de novo, despachar sua mala e etc. E de lá eles vão mandar do Rio de Janeiro pra Alitalia. E, gente, no meu bilhete só tinha Alitalia, não tinha nada falando Gol. Então eu achei que já era de Alitalia desde então, e que ela simplesmente ia pousar no Rio de Janeiro para depois trocar. E não, eu ia de Gol, e de Gol chegaria no Rio de Janeiro, depois trocaria o avião para Alitalia. Enfim, fiz isso. Só que detalhe, quem conhece o Guarulhos, Terminal 2 e Terminal 3 é um pouco distante, né? Aí pensa, a pessoa estava com uma mala de 9 quilos na mão, sem rodinha, aquela de tipo bolsa. Não façam isso, viu? Mulherada que estiver, principalmente mulherada, eu digo. Se for sozinha fazer isso, não comprem essas malas. Comprem a de rodinha, nem que vocês paguem um pouco mais caro, porque cansa andar. E essa não foi a primeira experiência com mala, eu vou contar logo em seguida outra que daí foi quando eu cheguei na Itália. Enfim, aí andei, gente, andei. E tipo assim, aí eu já não tava mais com tanto tempo, porque eu fiquei dormindo um bom tempo lá no Terminal 3, né? Tava tudo fresquinho, tava aquela muvuqueira.
Aí cheguei no Terminal 2, aquela muvuca de gente, porque ali sim tava saindo voo até, era voos dentro do perímetro nacional, né? Então daí cheguei no guichê da Gol, despachei minha mala, isso após andar quase meia hora, porque é longe pra caramba, né? Eu estava numa vida meio sedentária, tão fofinha quanto estou agora, então eu demorei. Enfim, cheguei lá, despachei, logo depois já começou a chamar pro voo. E eu sempre fui assim, pra voo eu prefiro evitar, então eu sempre chego antes. Eu sei que tem muita gente que chega em cima da hora, mas eu sempre fui de chegar antes. Então, ao meu ponto de ver, eu não tive uma grande folga ali, tive uma grande folga no Terminal 3, mas no Terminal 2 não. Eu despachei a mala e já tive que entrar no avião. Tá, cheguei no Rio de Janeiro, tudo tranquilo. Fui lá pro guichezinho da Alitalia, daí já vi todas as mulheres mais engomadinhas e falei, eita, agora eu tô indo embora mesmo. Entrei no avião da Alitalia, já começaram a falar só em italiano, isso no Rio de Janeiro. Eu falei, foi o primeiro baque que eu tive ali. Eu falei, tô indo mesmo, né? Tô sozinha, né? Enfim, quando eu sentei, eu tinha escolhido uma cadeira do corredor. Todo o avião inteiro com televisãozinha individual. Sentei na minha cadeirinha, minha TVzinha funcionando. Olhei pro lado, meu vizinho era um italiano. Só que ele falava um pouco de português, porque estava morando no Brasil fazia alguns meses e estava voltando bem naquele dia para a Itália. Fomos conversando assim, não o tempo inteiro, mas eu aproveitei para, né, vamos ver como que é as coisas lá, para tentar. Eu nunca tinha ido para uma viagem internacional. Não conhecia Roma. Como ele conhecia, eu falei, vamos ver como é que é esse negócio. E ele foi solícito, assim, respondeu algumas dúvidas e tal. Conversamos um pouco. Tá, a hora que ligaram o avião que ia sair, que ia decolar, a minha TV pifou. Gente, eu fiquei 11 horas. Isso é uma outra coisa que eu não me preparei. Não levei celular com aplicativo, eu tinha só este livro na mão. Esse aqui é de italiano. Pra quem tá começando é bom pra ter uma noção, que daí ele fala mais ou menos o jeito que é e tal. Não é o método mais certo de aprender uma língua, mas era um dos livros que eu tinha, fora outros muito mais profundos. Mas eu tava com esse pequenininho na mão, não tinha nenhum aplicativo no celular, de jogo, Netflix, nada. Tava contando com a televisão. Eu nem me toquei, nem. Você acha que eu pensei nisso? Eu tinha tanta coisa pra me preocupar. Não me toquei em pensar sobre isso. Ok. Eu daí chamei a moça, que falava em italiano, e falava muito pouco português, então eu já tive que gastar algumas coisas em italiano. Aí eu falei pra ela assim, moça, minha TV pifou, tem como trocar eu de lugar? Afinal, eu ia enfrentar 11 horas de voo, né? Diante dessas circunstâncias. Ela falou, não, a gente vai ver aqui pra você. E, gente, que ele voo tava lotado, aquelas aeromoças e os outros comissários de bordo me enrolaram o voo inteiro. Eu chamei 3, 4 vezes, fiz reclamação depois na Alitalia, que não foi de grande sucesso, mas nesse ponto eu queimei mesmo. Não levei sorte nisso. Fui a única do avião sem TV. Eu nem sei quantas pessoas tinham, mas era um avião aquele que tinha 3 cadeiras na lateral, 3 na outra e 4 no meio. Então era gente pra acabar, né? Eu sei que eu era da classe econômica, mas também não precisava ser humilhada desse jeito. Enfim, fui às 11 horas sem TV, sem aplicativo, sem nada. E detalhe, esse banco desse avião específico, eu não sei se todos da Alitalia são assim. Porque depois nunca mais peguei a Alitalia. Mas esse especificamente, eu lembro que tinha tipo uma almofadinha aqui nessa região da lombar aqui do pescoço. E você fica lá meio assim, né? Com aquele pescocinho meio de tipo, ai meu Deus. A viagem inteira não era confortável. Antes fosse um banquinho mais duro, mas que fosse reto. Enfim, tinha levado aquele negocinho no pescoço, mas nada adiantava. Então tinha o impasse do conforto, que pra mim foi péssimo. Estragou a TV, eu não consegui, sabe, pensar em nada. Então eu tentava ficar dormindo. Só que diferente do ônibus que, né, eu apaguei, porque era leito, era uma cama. E eu sou boa de dormir, gente. Ali eu dormi, mas tipo assim, no máximo umas 3 horas. O resto eu ficava olhando pro nada. E pra ajudar o meu vizinho italiano, como eu já era muito acostumada acho que com viagem, eu não sei se ele tinha tomado algum remédio ou não, ele foi dormindo. Então, malemar eu conseguia ver uma TV, porque se ele tivesse deixado a dele ligada, pelo menos eu poderia ficar assistindo dele, ainda que sem som, né? Não, então eu tava no corredor, eu não conseguia ver nada do lado, nada da frente, tive que ficar passando as 11 horas assim. Então foram longas 11 horas. A única vantagem era as coisas que eles traziam de comer e de beber, que daí eu aproveitei mesmo e comi tudo que tinha lá e de vontade pra passar o tempo mesmo. A gente desconta na comida, né?
Enfim, esse foi o segundo perrengue, tirando do aeroporto. Chegou na Itália, esse cara, o vizinho até ficou meio próximo, assim, tipo assim, ó, você precisa de ajuda, mas daí eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, né? Quando eu saí do Brasil, tudo bem que eu já era casada, né? Mas meu pai é um pouco exagerado, quem conhece sabe. Ele chegou e falou assim, Karen, não conversa com ninguém que você não conhece, toma cuidado lá, aquela coisa toda de pai de dar o sermão antes. E eu acho que eu fiquei com aquilo na cabeça e o medo, né? De achar que, tipo, que ele podia fazer uma coisa. Tudo bem que eu acho que ele ia fazer escala ali, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E eu meio que me dispersei. A hora que chegou lá, eu tive que me virar sozinha. Daí eu já caí no aeroporto, todas as placas tudo em italiano, em inglês e tal. Aeroporto internacional, tá? Aí eu fui no bando, fui junto com o bando. E fui, tudo dando certo. Só que daí a gente passou. Engraçado que no portão que a gente caiu, não quer dizer que todo mundo vai passar por isso, mas o portão que a gente caiu era muito longe da imigração. Então a gente passava por shoppings, né? Aqueles duty free. Geralmente o duty free é só para quem já passou, já fez o check-in e depois tem. Ali não, ali tinha um shopping todo esse duty free. Enorme, gente. Tipo, enorme mesmo, era um shopping. Eu tenho até umas filmagens, eu vou colocar aqui pra vocês. Bem ruins, mas tá ruim, mas dá pra vocês terem uma noção. E eu ali com o celular, né, tal, tentei fazer umas partes pra depois até eu mostrar pra minha família, né. E não tinha problema ali, não tinha problema com câmera, porque ainda não tinha chegado na imigração. Até que eu vi a filhinha da imigração, vi que eram outras pessoas, inclusive brasileiros, que estavam no mesmo voo que eu, porque eu fiquei muito ligada nas pessoas que estavam no mesmo voo que eu. Aí tinha as duas filas, né? Quem tem passaporte europeu e quem tem passaporte brasileiro. Foi quando eu encontrei nesse meio caminho, encontrei de novo o cara lá, o italiano, que tinha vindo comigo na viagem inteira. Aí eu acabei conversando com ele ali e ele entrou nessa fila e nunca mais vi o cara, nem sei o nome do cara, nada. Enfim, daí na hora que ele foi, eu falei, vixe, agora eu tô sozinha de novo, porque até então ele tava me ajudando com informação, né? Aí entrei na fila de imigração, mas eu tava super de boa, porque eu não tava indo ilegal, eu tava dentro dos 90 dias, como turista, tava levando seguro, tava levando os documentos, tava levando tudo, não tinha nada errado. Chegou na hora de eu passar pela imigração. Aí eu vi que já me deram uma olhada de cima e embaixo, que eu vi, foi ali que eu tive o primeiro choque no sentido de machismo do italiano. Lógico que a gente não pode generalizar, mas a gente sabe, quem vive na Itália sabe que a Itália, em partes, ainda é muito machista, assim como boa parte do Brasil. E entrei ali, daí ele perguntou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim a passeio, tal, mostrei a carta, e a carta era uma cidade um pouco distante de Veneza. Acho que, se eu não me engano, eu tinha conseguido uma carta de Pisa. Foi isso. Aí eles falaram assim, mas se você vai pra Pisa, por que você não foi direto pro aeroporto? Tipo uma pergunta idiota, porque pode ter a lógica, eu sei que eles estão investigando isso, mas eu ia descer em Veneza, eu podia muito bem querer passear em Veneza primeiro e depois ir pra Pisa. Mas enfim, eles inventaram de começar a implicar com isso. Eu falei, não, eu tô aqui, vou fazer o passeio. Não falei nada de cidadania italiana, porque eu não tinha obrigação de falar disso de primeiro. Aí até que eu falei pra eles, e vou tentar fazer minha cidadania italiana. Gente, a hora que eu falei isso, na hora ele falou pra mim assim, acompanha por favor aquele policial. Aff, mãe, só Deus sabe o cagaço que eu passei. Falei que eu sabia que eu não tava fazendo nada errado, mas eu sabia que tinha um risco de ser deportada. Porque um mês antes de eu sair do Brasil, uma amiga da minha irmã tinha ido pra Londres, jovem, com uns 18 anos, 19, e tinha sido deportada, assim, mais e menos, tinha sido presa lá dentro do negócio, não tava aportando nada, tal, mas eu não sei se foi o caso dela, talvez associaram com a questão de prostituição, assim como deram a entender que eu estava indo para prostituição, porque eles deram vários indícios. Aí tá, fui para essa salinha, eu lembro que tinha 3 cadeirinhas assim, uma do lado da outra, e aqui era a salinha. E o policial que tinha me acompanhado ficava observando tudo que eu fazia. Ele chegou com uma prancheta e mandou eu preencher um questionário. Podia ser em inglês, podia ser em italiano e mais uma outra língua lá, que não era espanhol, era uma outra língua lá, acho que era mais língua árabe, que eu não entendia nada, eram uns caracteres não muito comuns. Aí eu falei, caraca, né, meu inglês é uma bosta, meu italiano também, né? Mas já que eu tô estudando italiano, vou tentar
escrever em italiano. E escrevi, e eu acho que, modéstia à parte, eu escrevi bem. Me chamaram para essa salinha. Só que nesse meio tempo que eu tava preenchendo esse formulário, logo depois chegou um brasileiro que tinha caído ali na segunda parte da imigração. Gente, essa segunda parte da imigração, quando eu falo segunda parte, não é que todo mundo vai passar. É o povo que eles levantam suspeitas, que foi o meu caso e o caso desse menino. Esse menino eu nunca vi na vida, o Felipe. Hoje eu tenho até ele como amiga do Face. E se ele ver esse vídeo, ele vai lembrar disso. A minha caneta não pegou, a minha caneta não pegou direito. E uma hora eu precisava colocar a hora. E eu fui inventar de perguntar pra ele. Eu vi que ele era brasileiro, que ele veio assim meio tipo nervoso, falando umas coisas em português. Aí eu falei, você é brasileiro também? Que horas são? Só perguntei isso. Aí foi a vez de eu entrar nessa salinha pra passar por mais uma entrevista. Gente, eles pegaram meu celular, vasculharam tudo e mandaram eu guardar lá fora. Tipo assim, perguntaram tudo que já tinha perguntado de novo. Perguntaram da cidadania. Daí eu falei que ia aproveitar e ia fazer minha cidadania, dei meus documentos, eles reteram os meus documentos. Pensa o medo, porque a gente pega até um carinho pelos documentos, a gente sabe quanto custa. Pegaram meus documentos e mandaram eu sair da sala. Aí eu falei, gente, eu não sei se isso é um procedimento legal, tá, gente? Porque eu achei assim que foi um tanto abusivo. Não considero que foi legal. Mas na situação, né? Você não sabe falar direito a língua. Você tá querendo muito fazer o teu processo. Eu não vou ficar encrencando ali. Engoli muita coisa e fui sentar naquela cadeirinha de novo lá fora. Foi quando chamaram esse brasileiro. Esse brasileiro, esse Felipe, estava indo fazer a cidadania mediante assessoria. E a assessora dele se chamava Miriam. E, na Itália, uma Miriam estava sendo procurada por assessoria com cidadania ilegal. Só que era ele que estava fazendo com uma Miriam e nem era a mesma Miriam. Pelo menos ele me falou que não era a mesma Miriam. E eu falei, gente, né? Tipo, como que eu fiquei sabendo disso? Logo depois me chamaram de novo para uma entrevista nessa salinha de novo. Eu tava ali fora, me chamaram, ele saiu, me chamaram. O que eles acharam? Que nós dois estávamos juntos. E eu soube disso porque no meio da conversa o cara falou assim, mas por que você tá fazendo com essa assessora Miriam? Em nenhum momento eu falei que eu tinha feito com assessoria. Eu falei desde o início que eu ia fazer sozinha. Isso também tudo em italiano de novo, tá, gente? Não tinha intérprete nenhum. Aí ele falou assim, não, você tava indo... Você não vai fazer com uma tal de Miriam? Eu falei, não tem nenhuma Miriam, eu tô fazendo sem assessor, nem conheço esse menino, mal, eu só perguntei a hora e tal. Aí ele falou, não sei o que, pegou meu celular e ele foi caçar, gente, e tinha uma Miriam. Miriam, sabe Miriam? Miriam, você que tá me ouvindo aí, é do SECA, do Colégio Estadual de Londrina. A Miriam quase que foi ligada, isso era 8 horas da manhã na Itália. Na época, Brasil e Itália estavam com diferença de 4 ou 5 horas, se eu não me engano, o fuso horário. Miriam, quase te ligaram de madrugada. Ele falou assim, ele fez assim, gente. Qui, Miriam, que é questa? Perguntou pra mim, né? Aí eu falei assim, uma amiga minha da escola, se quer ligar pra ela, você liga. Daí eu falei debochada, porque, eu já tava perdendo a paciência. E quem me conhece sabe que eu sou um pavio um pouco curto, né? Tava tentando manter a fina ali, mas eu vi que tava tendo um negócio meio esquisito. Aí ele viu que eu falei debochada, chegou outra policial, que era a chefe dele. Gente, se ele foi machista, vocês não sabem como essa mulher foi. Essa sim ganhou no machismo. E, infelizmente isso é triste falar, porque era uma mulher, né? Que poderia ter um pouquinho mais de compaixão, se colocar no lugar e não teve. Ela me detonou com perguntou, tipo, tudo de novo. Tudo que eu já tinha respondido, eles começaram a perguntar de novo. Perguntaram de onde eu era no Brasil, o que eu tava fazendo aqui, se eu tinha trazido documento ou não. Isso porque eles estavam com os meus documentos, tá? Como que eu sabia falar italiano e falava até razoável. Falei, eu fiz um curso, assim, tal, enfim. Da onde você conhece esse menino? Onde você conhece o Felipe? Falei, eu não conheço esse menino, eu conheci ele fora agora, vi só perguntei a hora. Enfim, aí chamaram ele de novo pra reunião, até que levaram esse menino, o brasileiro. Primeiro foi eu, depois eu vi que ele apareceu. Mas primeiro levaram eu enquanto ele ficou fazendo essa outra entrevista lá,
que daí começaram acho que a apertar ele, principalmente porque ele sim estava indo com uma assessora que se chamava Miriam, e falaram assim pra mim, me acompanhe. Aí esse outro policial que me levou já foi mais simpático. Nesse meio do caminho, a gente atravessou o aeroporto de Fiumicino, mas por portas inacessíveis para o público. Só a polícia que tinha acesso ou a equipe que trabalhava no aeroporto, que eu nem sei se são todos, eu acho que era só a polícia. Que era tudo porta assim com chave e tal. E ele foi abrindo e a gente fazendo cortes de caminho. E eu passei por muita gente de aeroporto. Meu, ó, se eu for lembrar o caminho hoje, eu não sei que caminho que eu fiz. E eu lembro até hoje que ele entrou, abriu uma sala lá. E essa sala era tipo uma rampa, um quadradão que não tinha nada, gente. Eu nem sei o que era aquilo, pra falar a verdade. A hora que entrou naquela rampa, na minha cabeça só veio assim, meu Deus do céu. Ferrou, né? Aqui que vão me jogar, nem sei qual vai ser o meu paradeiro, né? E a gente que assiste Verdades Secretas, que viu a novela da Globo, vem muita coisa na cabeça, bem como outros filmes e outras histórias e informações que a gente vê na internet. Enfim, eu esqueci de contar, mas quando eu fui pegar lá na primeira, lá no guichezinho que todo mundo passa da imigração, nesse meio caminho que eu vim com o policial, eu tava com o celular na mão, porque eu já tava usando ele antes. Não era pra usar o celular fotografando, mas não quer dizer que você não podia mexer no celular. Só que ali, nesse meio caminho, o meu impulso foi peguei o celular e mandei uma mensagem pro Carlos. Marido, caí na imigração. Porque ele sabia que esse horário era a hora que eu ia chegar. Eu tinha mandado uma mensagem pro Carlos, falando que, cheguei, o voo chegou e tô indo a caminho da imigração. Só que essa mensagem eu vi que não tinha saído, porque foi do avião até chegar na imigração, o sinal não tava bom. Hoje, como eu disse, a gente andou muito ali no aeroporto até chegar na imigração. Passei pelo primeiro guichê da imigração, quando eu tive que acompanhar o policial, eu mandei uma mensagem rapidinho, assim, escondida pro Carlos, ferrou, caí na imigração. Ou seja, essa mensagem foi às 7 e pouco da manhã da Itália, era 2 horas do Brasil, 2h30 do Brasil. O fuso estava 5 horas, com certeza. Foi a mensagem que o Carlos recebeu. Pensem, gente, ele não teve mais notícias minhas, ele recebeu essa mensagem, porque daí essa chegou. E, enfim, passei por essa entrevista, fui acompanhar o cara, passei por essa outra sala, só passei, que daí só minha cabeça achou que, tipo, eu ia me jogar ali. Foi só pra ir cortando o caminho, até que eu cheguei em uma outra sala, toda branca, assim, com cara de Detran, sabe? Detran, o órgão do Brasil aí que faz parte de trânsito, tá? Do Paraná. Denatran. Enfim. Parecia aquilo, um monte de cadeira, tudo branco, não. Daí lá tava cheio de papéis assim, não mexer, cheio entre aspas, né? Cada parede tinha um papel pra falar pra não mexer no celular. Então a gente não podia ter contato com a área externa, tava no Big Brother. Era tipo, eu estava sobre prisão dos policiais italianos. Não podia falar com ninguém, não podia mexer em nada, não podia comer, não podia fazer nada. Só tinha que ficar esperando as ordens deles e as outras entrevistas. Porque eu já tinha passado pela primeira, passado a segunda com o cara, a terceira com o mesmo cara ali fora, a quarta com a mulher naquela salinha ainda, e estava indo ali pra quinta. Só que eu não vi esse folder, gente. Quando a gente tá meio atormentado assim, nervoso, eu já tinha mandado a mensagem pro Carlos lá naquela hora atrás, ou seja, tinha quase passado uns 40 minutos. O meu impulso foi pegar o celular. E eu lembro que eu sentei bem na direção assim da policial. Eu escolhi um lugar bem na frente mesmo pra mostrar que eu não tava devendo nada. E tentei sentar mó tipo, tô super de boa aqui, né? Tentei sentar, tipo, tô relax, mas não tava, né? E, enfim, a hora que eu peguei o celular, ela falou assim, ela já falou grosso, não pode mexer no celular, né? Aí eu, desculpa. Daí a hora que eu olhei a placa, eu falei, não tinha visto a placa. Isso, ela falou, eu guardei o celular. Aí deu uns 2 minutos que eu vi a placa. Daí eu falei assim, moça, desculpa, eu não tinha visto a placa. Aí ela viu que eu falei na boa intenção, aí eu vi que ela já meio que deu uma simpatizada comigo, mas a gente não ficou conversando, não ficou nada, ficou aquele silêncio, eu ali comigo mesmo. Enfim, aí tinha uma salinha do lado, era um senhor careca, um dos chefões ali do negócio mesmo, não sei assim o cargo exato, ele me chamou para uma entrevista.
Nisso que ele chamou pra uma entrevista, ele me maiou de novo de perguntas, tive que repetir todas as mesmas coisas, mandou eu voltar pra sala da recepção ali, aquela recepção fechada, seguindo o negócio de não mexer em celular, não conversar e etc. Logo depois, abriu a porta e eu escutei alguém entrando. Entrou uma pessoa, entrou outra. Quando eu cheguei na sala, só tinha eu e os policiais. Logo depois chegou mais umas 2 pessoas também barradas na imigração e eu não sei qual era o nível, se já ia ser deportado ou não. Enfim, era uma sala que eu já saberia que estava com cara de sala final. Ou eu ia ser deportada ou iam deixar entrar. Tudo indicava que eu ia ser deportada, tá? Aí logo depois chegou o brasileiro que eu tinha visto lá na salinha anterior. A hora que eu vi ele, eu falei, ai, misericórdia, pensei comigo, que ele não sente perto de mim. Que eu sei que fui eu que perguntei a hora lá atrás, e ele não tinha aparentemente nada demais, e tava tão medroso, tão cagão quanto eu. Mas eu falei assim, meu, tomara que ele não sente, porque se ele sentar e os caras associar, achar que a gente tá junto mesmo, e que foi, às vezes tava armando alguma coisa. Veio um monte de coisa na minha cabeça. E ele, graças a Deus, não sentou perto. Aí fui chamada para uma outra sala, e eu lembro que essa sala foi, essa sim, foi o terror. Cheguei lá, tinha 3 pessoas nas mesas e todas assim junto, como se fosse quase uma comissão. Tinha uma mulher, o mesmo careca que tinha me entrevistado ali, mais um outro assistente, só essa mulher, tá? Assim, que tava na minha frente. Aí tinha uns 3 policiais atrás de mim de pé e mais uma pessoa no canto. Eu sei que naquela salinha minúscula, que não era essa sala exposta, era uma sala dentro dessa salinha. Nós estávamos em mais ou menos 7 pessoas, mais ou menos. Os 3 me entrevistando e outros 4 de garantia para ver que eu não ia fazer nada. Me senti um Che Guevara. E esses policiais que estavam atrás estavam todos armados. Aí começaram a perguntar tudo de novo. E essa mulher, graças a Deus que existia essa mulher, estava na minha frente. Diferente da outra que foi uma machista, essa foi super doce. Talvez ela ia pegar na estratégia de tentar de outra forma arrancar a possível informação que eles achavam que eu tinha. Ou tava me testando, eu não sei, ou se era do jeito dela mesma, eu não sei. Eu sei que ela teve uma abordagem diferente. E nisso que ela teve uma abordagem diferente, ela elogiou, falou de novo assim, você fala muito bem italiano, né? Como você sabe italiano? Falei, eu estudei num curso, não sei o que, não sei o que. Daí repeti tudo. Até que uma hora eu vi que eles estavam fazendo a mesma pergunta, porque eu percebi que eles fazem isso pra pegar. E eu sempre respondendo a mesma coisa, porque afinal eu não tava mentindo, então não tinha erro. Enfim. Até que uma hora eles perguntaram, gente, aquela hora acho que o meu pavio foi pro final. Não aconselho ninguém fazer isso, mas ao mesmo tempo, até porque não é garantido, mas ao mesmo tempo eu acho que foi a hora que mostrei meu posicionamento. Eu olhei bem pra cara deles assim, e eu lembro que eu falei assim, isso em italiano, tá? Imaginem a vergonha, e eu não sei nem, só Deus mesmo, porque eu não consigo explicar como é que vieram as palavras. Eu falei assim, eu não tô entendendo vocês. Eu não sei aonde, o que vocês estão questionando tanto a mesma coisa, sendo que eu tenho seguro, eu tenho passagem de volta, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho os documentos, vocês estão com meus documentos, estão vendo tudo aí, vocês já fuçaram meu celular, viram que não tem nada, não fizeram, se quiser ligar pra não sei quem, tal. O que vocês estão implicando? Eu não tô entendendo vocês. Aí eu vi que eles, na hora assim, não, é que a gente tem que investigar as coisas, você sabe que tem muito essa questão de tráfico por aqui, de pessoas, de não sei o quê. Eu falei, eu sei que tem tudo isso, eu estudo muito sobre isso, só que eu não tô fazendo isso. Eu tô aqui com documento, vocês estão vendo que eu tô sozinha, estão vendo que não tem amarração com nada e estão ainda implicando com alguma coisa? Enfim, aí eles falaram assim, por favor, aguarde lá naquela sala. Me acompanharam, toda hora que eu mudava de sala, sempre tinha um policial junto, tá, gente? Eu nunca ia andando sozinha. Aí voltei pra aquela salinha fechada, trancada, ainda sem celular e tal, mas aquela primeira lá que a policial tinha chamado minha atenção da câmera. E fiquei ali, fiquei só assim, ó, Deus, já não sei mais o que pensar, porque ou eu vou ser deportada, ou você já me libera logo, porque a paciência já foi, eu tô cansada, eu tinha tido 7 horas de ônibus, eu tinha tido 11 horas de voo, eu tinha tido desgaste já que eu tava ali, né, parada, eu fiquei acho que mais de... Ali já tinha dado umas 3 horas que eu tava presa na imigração, tá? Nessa hora aí que aconteceu isso.
Enfim, aí tô eu sentada lá na recepção, o policial careca que tinha me entrevistado lá primeiro e depois com esse bando de gente, entrevistou o brasileiro. E eu acho que o brasileiro tava tão nervoso, esse Felipe, que o policial pediu Karen Campana. Aí eu entrei nessa e falei, meu Deus do céu, estão misturando a gente ainda. Você pode, por favor, nos ajudar com a tradução? Pensa, a gente não falava nada. E eles ainda, depois de me esculachar, ainda pediram para que eu fizesse a tradução do menino. Enfim, ajudei a fazer a tradução do Felipe. Não sei se foi de grande utilidade, mas no fim das contas ele acabou voltando para a mesma sala que eu tava, ficou no mesmo aguarde, enfim. No fim das contas, isso passadas 3 horas que eu disse, um policial chegou para mim assim, ó, fica tranquila, nós estamos vendo quanto a sua passagem, porque como eu disse lá no início, eu ia fazer escala para Veneza e meu voo já tinha passado, então eu já tinha perdido. Aí ele voltou e falou isso, ó, fica tranquila, a gente tá vendo em relação à sua passagem. Aí naquela hora veio um alívio, que daí eu falei assim, eu acho que agora eu passei. Só que ao mesmo tempo que eu passei, eles não me liberaram pra ficar solto no aeroporto e comer alguma coisa, mexendo no celular. Eu fiquei ali, sentada com a bundona dura ali, sentada no negócio sem poder fazer nada. E continuando, né, de certa forma sendo supervisionado, porque tava tendo câmera em tudo. E fiquei ali parada, olhando pra nada, fazendo nada. Até que ele chegou 2 horas depois, isso um pouco antes dele chegar, esse mesmo cara que tinha, entre aspas, me acalmado, ele tinha aparecido uma outra hora, daí eu cheguei pra policial, falei, meu, tipo assim, pelo que ele me falou, eu vou ser liberada, só que eu sei que eu já perdi o meu voo. Nesse caso, vocês pagam outra passagem ou eu já vou ter que providenciar do meu bolso, porque eu não tenho dinheiro? Aí ela falou assim, não, espera um pouco aí que eles tendem a trocar a passagem. Aí eu já fiquei mais aliviada e tal. Foi quando daí o outro cara que tinha me entrevistado me chamou pra ajudar a fazer a tradução lá do Felipe. Porque eu acho que senão não tinha nem condições de ajudar em nada. E, enfim, a hora que o cara veio e chegou com as passagens, chegou com a minha e com a do Felipe junto. E eu nem conheci o Felipe, eu olhei pra cara do Felipe e vi o horário da passagem. Nessa hora eu já pude pegar o celular, apesar de ser ali na sala, né? Já tinha perdido a minha jaqueta lá atrás, o policial tava vindo com a jaqueta que eu tinha perdido na primeira salinha que eu fiz a entrevista e tinha esquecido lá. Enfim, peguei minhas malas, olhei a hora, gente. Eles deram uma passagem de escala que não dava nem, olha, sem brincadeira, não dava nem meia hora daquela hora que eles estavam dando a gente, o voo ia decolar. E aonde nós estávamos, que eu não tinha nem certeza se a minha mala tinha sido extraviada ou não, ou tido pro primeiro voo ou não. Nem questionei isso, né? Porque aquela hora eu falei assim, meu, eu só quero sair daqui. Eu olhei pra cara do Felipe, já que eles eram entregar pra gente, e viram que a gente era brasileiro e no fundo só tava assim, só era brasileiro, um meio que querendo conversar com o outro. Eu olhei pra cara do Felipe, Felipe, esse voo nosso é daqui meia hora. O Felipe ia justamente pro mesmo aeroporto que eu. Eu falei assim, eu não sei se você vai chegar, mas eu vou chegar a tempo. Peguei a passagem, saímos dessa sala, a gente não tinha nem noção de onde a gente estava e onde era o portão, porque a gente se perdeu, porque eu acho que ele também foi a mesma situação que eu, foi cortando por esses caminhos. Aí eu lembro que tinha umas mulheres fazendo propaganda, entregando folder, essas coisas. Daí eu perguntei, e o Felipe tava junto também, perguntou. Eu perguntando pra um, ele perguntando pra outro. Aonde que fica esse portão tal, não sei o quê. Daí a menina falou assim, olha, é lá do outro lado, é longe pra caramba. Vocês têm que correr, porque o voo de vocês é daqui meia hora. Por que vocês estão indo só agora? Aí a gente falou, a gente tava preso na imigração, liberaram a gente agora. Nossa, mas te deram um voo agora, assim, em cima da hora? Falei, foi. Falou, então corre, porque vocês não vão chegar. Detalhe, aonde a gente estava, pra chegar desse outro lado, tinha que passar de novo pela esteira. Entenderam? Num voo de conexão, você geralmente não passa pela esteira. Eles jogaram a gente essa salinha, onde a gente saiu dessa salinha, a gente tava quase praticamente na entrada lá do aeroporto e teria que fazer todo o processo de novo. Então eu tava com a mala de mão, com a jaqueta, a mala grande eu nem sabia onde tava, o Felipe tava com alguma coisa dele também, acho que era mochila, não lembro. Gente, e lotado. Lotado, era filas e filas assim pra passar na esteira. Eu sei que daí só tinha meia hora. Você acha que eu ia ficar na fila bonitinha?
tive que fazer a pessoa irregular. Cortei fila, saí cortando, como se eu tivesse algum conhecido na ponta da fila. Fui pedindo desculpa, os italianos devem ter me xingado muito, mas o desespero era tanto que se eu perdesse a passagem eu ia ter que pagar. E eu falei pro Felipe, eu não sei se você vai chegar, mas eu vou chegar. Aí ele veio da onde e foi também. E, meu, a gente passou, a hora que a gente chegou na fila, depois de correr, porque a gente correu literalmente. Tava terminando a fila de entrada dentro do avião. E tinha, assim, umas 10 pessoas no máximo na nossa frente. É, lógico, talvez até a gente chegou a ouvir ainda a última chamada tal, mas assim, foi em cima. Se não tivesse corrido, tivesse ficado na fila, eu não tinha perdido o voo, pra vocês terem uma noção de qual foi a distância que eles deram. Enfim, aí foi outro perrengue que eu tive que passar também. Entramos no voo para Veneza. Eu lembro que a cadeira do Felipe ficou na minha frente e a minha atrás dele. E era o último banco, aquele bem perto do banheiro, o avião de 2 lugares de um lado, 2 do outro. Eu só sentei assim depois de 7 horas de busão, 11 horas de voo, 5 horas presa na imigração. E que nem como eu disse, presa não foi presa de grades, mas foi presa num lugar que eu não podia fazer nada. Então não deixa de ser preso do mesmo jeito. Pelo menos o meu ponto de vista é esse. A pressão tava ali. E eu sei que eu sentei e falei assim, meu Deus, consegui. Foi nessa hora, como o voo ainda não tinha decolado, o sinal da internet ainda tava pegando. Nessa hora não, na fila. Aí eu consegui mandar a mensagem pro Carlos falando, saí da imigração, estou indo pra Veneza. Foi só o tempo de eu entrar no avião, o sinal caiu de novo, não consegui ver a resposta do Carlos, mas eu sabia que tinha enviado, né? Tava lá com o sinal de enviada. E em coisa de uma hora e pouquinho eu estaria em Veneza, porque daí é rápido. Aí quando eu cheguei em Veneza, não tem imigração, que você já tinha passado mesmo, né? Aí foi tranquilo, cheguei e tal, e acabei chegando beirando meio-dia. A previsão era que eu chegasse, meio-dia não, 3 horas da tarde, desculpem. E a previsão era que o nosso voo, aquele primeiro que eu e o Felipe perdemos, por causa da imigração, a gente ia chegar 9 horas da manhã. Então, chegando às 3, quem mora na Itália sabe que 3 horas da tarde a maioria das coisas estão fechadas, independente se é cidade grande ou não. Então a gente chegou meio perdido, assim, né? Com aquela, meu Deus, o que nós tá fazendo aqui? Após ter pegado, né, um ônibus pra ir até a região de hotel ali da estação em si, porque daí a gente foi atrás de sair do aeroporto, pegou um ônibus para chegar até a região da estação e decidiu o que ia fazer. Porque tanto eu quanto ele, como a gente tinha chegado mais tarde que o previsto, a gente acabou ficando naquela situação. E agora? A gente vai pra onde, né? Aí ele acabou alugando um hotel, eu acho que ele ficou num hotel. Eu fiquei em outro hotel, não vi mais o Felipe. O Felipe depois se tornou um conhecido meu de Facebook, eu tenho ele, né? A gente conversou ainda por mensagem, passamos por uma coisa bem parecida, né? Enfim. E acabei tendo que ficar aquele dia em Veneza, coisa que não era dos meus planos. Tive que desembolsar um dinheiro e gastar com um hotel ali. E até então eu já estava certo que eu ia pra cidade de Schio, aquela que eu falei no vídeo anterior. Se você perdeu, clique aqui. Enfim, fiquei ali, daí foi a hora que eu consegui ligar pra família, contar o que foi. Na época tinha um grupo, mandei um vídeo pra esse grupo, vou colocar um pedacinho pra vocês verem a cara da pessoa acabada. E que eu deixei salvo, porque tem coisa assim que a gente hoje em dia eu dou risada, né? Mas aí na época eu acabei fazendo, falei assim, eu sou cheia de salva-foto, recordação, essas coisas. E eu salvei esses vídeos, coloquei na página do Face pra mim e tô conseguindo aqui colocar pra vocês agora. Nisso que chegou esse brasileiro, eles trouxeram pra mim um questionário, fora o que eu já tinha respondido pessoalmente. A partir da hora que eu caí ali, acho que eles viram que eu mexi e eles ficaram com frescura. E depois já meio que proibiram mesmo. Aí eu fui batendo um migué no policial no meio do caminho, falando que eu tava muito cansada devido às horas de voo. Falei que eu não tava compreendendo o porquê disso, sendo que eu trouxe toda a documentação, assim, assado. Aí ele falou assim, eu estou apenas te acompanhando, mas não deve ser nada demais, não. Eles só vão encaminhar para um setor ali especializado e eles vão vir. Então, aí fui lá pra entrevista. Aí tava um que era chefão mesmo, só que nesse meio tempo, antes da entrevista, tive que andar mais um tanto, com o mesmo guardinha daquela hora. Aí ele foi passando assim, passou por esse povo aí que eu fui ser entrevistada depois. Ele falou, não, vai lá que fulano tá lá. Você entende isso?
Aí eu fui e tal. Aí logo depois eles chamaram. Aí a mulher era até simpática. Essa outra mulher, agora o outro era meio carrancudo assim, mas pelo menos esse povo parecia que era um alto escalão, então não tava tão afim de humilhar igual a outra. Aí ela fez umas perguntas, perguntou qual era a minha profissão. Aí eu falei que eu era professora de língua portuguesa, então era do estado do Paraná, mas por meio de contrato e tal. Aí ela falou, já de cara, já ela veio perguntando se eu sabia italiano. Aí até que ela perguntou um negócio que eu não entendi nem que a vaca fiz. Daí ela repetiu, eu não entendi ainda. Aí eu falei assim, em italiano, o que eu não tô entendendo é por que eu tô aqui. Eu tenho cartão de crédito, eu tenho dinheiro, uma quantidade mínima permitida, eu tenho título de turismo, eu tenho a passagem de volta dentro do prazo de 90 dias, eu tenho a carta convite, as passagens são todas aqui, meu passaporte também, falei. Ela falou, a gente né, tem que emprestar, tem que pedir os lados, eu falei, não, eu entendo, só que falando assim, até agora eu não entendi por que eu tô aqui. Ela fez umas perguntas lá, você fala, me deu. Falei, a outra minha, ela tinha falado do que eu tô no Brasil. Aí chamou isso pra emprestar, tá? Pra tirar a mesma foto que eu fiquei distante, eu falei assim, vocês já pensaram uma hora só pra não ter uma data? Imagina se foi conversando, quem muda aquela hora, não falei nada. E esse povo chegando, assim, uns falando algumas coisas, sabe? Deram cada esporro nesse casal que eu não sei que nacionalidade que ele era, porque tava escrito que não podia celular. No caso deles, elas já avisaram de cara, coisa que não fizeram comigo. E dois deles, o casal em si tentou ainda mexer. Ela chamou a atenção e mexeu de novo. Daí ela tomou da mão de um e do outro ela deu um fumo, sabe? Do menino. Aí quando era 11h20, era o embarque. 11h20, 11h30, não lembro agora. Que meio-dia tava saindo, então até aquela hora tinha que estar dentro do avião. Eles entregaram a passagem, era 11h30, entregaram a passagem pra gente 11h20, pra mim e pra ele. E ele sentou na minha frente ainda, então eles acho que ainda acharam que a gente tava junto, era amigo e tal. E que tava fazendo o processo tretado, mas liberaram, foi beleza. Aí eles falaram, falaram pra mim, você vai ter que fazer esse caminho, esse, ficou. Parecia perto, porque eles falaram, vai reto, vira esquerda e sobe umas escadas. Mais uns 15 minutos andando. A hora que a gente chegou no embarque, tinha que passar pelo negócio lá pra ver se tinha algum eletrônico e tal, porque a gente teve que fazer todo o processo de novo, era uma nova passagem. Era uma fila, gente, olha, eu não sei, era mais de 100 pessoas na nossa frente. E tinha o horário de embarque fora mais o caminho que a gente tinha que andar depois de passar aquilo ali. Aí eu perguntei pra um cara lá do aeroporto onde era e se dava tempo, né, de chegar, né? Porque senão eu falei, já vou direto na empresa pra pegar outra passagem. Ou fico em Roma mesmo. Isso com a documentação já em mãos e tava carimbado já o passaporte. Nossa, mas a gente correu com os maus, literalmente, e correu. A hora que a gente chegou lá, já tava no meio da fila terminando. A gente conseguiu embarcar. Eu vim dormindo até nesse 40 minutos, uma hora, dormindo de pé, de tão cansado que eu tava. Aí a gente chegou no aeroporto de Veneza, a gente pegou, que daí o menino, meio que a gente ficou se ajudando, então. Aí pegamos um metrô, não, um ônibus mesmo, meio chiquitoso, assim. A gente pegou um ônibus até um terminal, que é onde eu tô aqui. Enfim, aí chegou no dia seguinte, eu resolvi ir pra cidade que eu tinha definido, Skill. Como se já não bastasse os perrengues do dia anterior e o cansaço todo, eu acordei, tomei aquele cafezão, né, da manhã de hotel. Quase não comi quase nada, porque sozinha, não tava acostumada a ficar sozinha. E tava meio, né, cansada ainda, meio assustada com tudo aquilo. Não aproveitei todo o café que tinha ali, né, que eu deveria ter aproveitado, já que estava no hotel. Quem toma café em hotel sabe como é que é o negócio. E acabei pegando o trem pra ir pra essa cidadezinha. E Skill dali de Veneza é mais ou menos... Eu não tava em Veneza na parte lá que tem o rio, aquela parte bonita, tá, gente? Eu tava em Veneza na região mais dentro da cidade, que é mais próxima de Marco Polo ali, do aeroporto mesmo. Mas enfim, peguei o trem. Nesse meio tempo, dali, eu não comprei uma passagem que era um trem direto. Eu comprei um pra trocar a estação em outro. E quando eu fui trocar a estação, trocar o trem, nessa escala que eu fiz, porque eu não sei se foi ignorância minha, eu acho que foi, porque depois eu vi que tinha uma outra forma de ir pra lá. Mas enfim, nessa troca eu tava com a mala dos 8 quilos, aquela que ficou andando pra cima e pra baixo comigo, né, durante a imigração. E a minha mala, que eu não tinha falado, eu não contei pra vocês se chegou ou não chegou, acabou chegando normalmente. Eles despacharam no mesmo avião. Então, provavelmente, quando me reteram na imigração, já acionaram pra tirar minha mala do avião. Porque provavelmente eu ia voltar pro Brasil mesmo. Enfim, a mala tava lá, chegou junto, tava na esteira, no mesmo esquema do pessoal que tava chegando naquele segundo voo pra Veneza. Enfim, aí essa mala pesava
32 quilos, que na época era permitido, e a pessoa, né, você tem 32, a gente faz caber 32. Eu tava com 32 quilos na mão, assim, de mala de rodinha, né, aquelas que vira 360, então até de boa, com a mala de 8 quilos e com uma bolsinha normal. Enfim, nesse meio tempo da escala, troca de um trem pro outro, gente, não quebrou a rodinha da minha mala de 32 quilos? E quem já conhece algumas estações da Itália sabe que boa parte delas tem um elevador para cadeirante, só que é um na estação inteira. E tinha vezes que eu não sei se era eu que estava perdida, não sei. Tinha vezes que eu nem enxergava o elevador, eu nem sei se toda estação tem, eu posso estar falando besteira. Mas ali no caso, eu até cheguei a ver um, mas era assim, só para cadeirante mesmo. Malemar as pessoas desciam, então eu fui segurando essa mala de 32 quilos mais a de 8 e a bolsinha no muque. Isso aqui, gente, nesse muque aqui que vocês estão vendo. Então foi bem cansativo, né? Ok. Quando quebrou a rodinha da mala e eu estava segurando no muque, eu não conseguia andar com as perninhas rápidas, igual o que se espera quando você está com uma mala nas condições adequadas. E passava um trem, perdi o outro, fui perdendo o trem. Só que assim, quando você compra o bilhete do dia, você pode pegar, não tem grandes problemas com isso. O problema é que eu saí cedo do hotel, era pra eu chegar tipo de manhã na cidade que eu tinha definido. Eu ia chegar tipo por volta das 10 e pouquinho. Eu sei que eu fui chegar meio-dia. E novamente, para quem não conhece a Itália, gente, quando você chega meio-dia é a hora que fecham as coisas. Eu cheguei meio-dia na cidade, tinha acabado de fechar tudo. E sabe que horas que voltavam as coisas? Às 3h30. As imobiliárias estavam previstas para 3h30. E eu estava ali com as minhas malas, sem casa, sem hotel, sem nada, e numa cidade pequena. Essa cidade só tinha 2 hotéis. Só que daí na hora eu sentei ali no café, e isso foi ignorância minha, e eu aproveito já para deixar essa dica aqui, se caso aconteça algo semelhante com vocês, espero que não. Eu não fui procurar um hotel já, eu não sei, na minha cabeça eu acho que eu achei tanto que eu ia conseguir a casa naquele dia, eu tava tão esperançosa, que eu sentei ali, comi e tal, e fiquei só esperando o negócio abrir pra eu ir na imobiliária. E eu já tinha contatado o cara da imobiliária na hora que eu tava no Brasil, de lá eu já mandei mensagem pra ele. Não tinha nada em vista, já fechado. Mas ele falou, ó, sempre você vem aqui porque eu tenho, tipo, 2, 3 em vista, então disponibilidade tem. Fiquei lá sentada de boa, né, com isso na minha cabeça. Não pesquisei hotel, nada. Deu às 3 e pouco, fui pra imobiliária, justamente aquela que eu tinha conversado com o cara e que ele tinha sido muito solícito, tinha me respondido e-mails, outros mais secos e tal. Falei, é nessa mesmo que eu vou, que é o Matteo, que é um amor de pessoa, o italiano que eu conheci lá nessa imobiliária. E que, nossa, não tem nem o que falar, ele me ajudou muito, ajudou muita gente que depois eu conheci, que precisou pegar casa, é um querido. Enfim, eu sei que até então eu não conhecia ele. Quando eu cheguei lá na imobiliária, e ele viu que eu estava com as malas, a mala de 32 quilos, com a roda quebrada, a bolsa de mão, ele assustou. Ele falou assim, mas você já tá com mala e tudo aqui, né? Eu, no lugar de continuar no hotel lá em Veneza e só ir lá dar um passeio em esquio e depois voltar, se fosse o caso, não, é que nem eu falei, eu não tinha reservado hotel nenhum. Isso foi meio ignorância minha e sem noção das coisas mesmo, confesso. Aí, eu falando, gastando o meu italiano, que serviu razoavelmente no aeroporto, que deu pra eu falar com o cara que tava no avião, tal, que deu pra eu pegar o trem, comprar passagem, não serviu com o Matteo. Cheguei lá, gente, eu não sei se é porque Vênice, a região, a gente sabe que tem outro dialeto, muda um pouco, eles sentem mais a questão de sotaque, não era uma cidade turística, né, que já tá adepta a ouvir outras pessoas que falavam outros idiomas. Ele não entendia nada do que eu falava, nada. Só que ele queria ajudar. Foi quando ele contatou a Liberaci, que é uma menina brasileira que eu não conhecia, que foi o outro anjo que entrou na minha vida. E ela apareceu na imobiliária, ela também não me conhecia. E eu lembro que ela chegou assim muito desconfiada, afinal, né, ela tava certa, ela não sabia quem eu era também. E ela chegou e eu vi que ela foi me sondando e tal. E, enfim, mas ela me ajudou com a tradução. E me ajudou muito. Só que antes dela chegar lá,
o Matheus falou assim pra mim, Karen, não tem nenhum imóvel disponível, só que eu tô tentando contatar um dos caras que tem um monte de casa aqui, que assim, ele não tava entendendo muito o que eu falava, mas eu tava entendendo o que ele tava falando. Isso eu ainda sozinha lá, tá? E ele falou assim, ó, ele tem um flat bem pequenininho e que não está aqui pela imobiliária, mas ele falou que tá disponível, como ele tem outras casas, ele tenta alugar pra você, mediante a gente que apesar de não ter colocado essa casa pra alugar, serve. Só que tem um detalhe, não tem energia e não tem água ainda. E se ligar hoje, como agora já das 3 até as 6 é um intervalo pequeno, provavelmente não vai ligar nesse intervalo, você vai ficar sem luz e sem água. E isso tava em setembro. Setembro ainda eu estava de camiseta na Itália. Não é calor, tipo, insuportável, mas também não é frio. Eu falei, qualquer coisa, eu vou tomar banho de água gelada mesmo, que fique sem energia, não tem problema. Enfim. E tava cortado. Não, o gás acho que tava funcionando, então água quente eu ia ter. Não, eu falei, não, sem problemas, o que eu não quero é dormir na rua, você tá vendo que eu tô aqui com a mala e tal. Mas assim, eu vi que ele ficou, meu Deus, o que essa louca tá fazendo aqui, né? E hoje eu penso o quanto eu fui irresponsável. Enfim, aí ele falou assim, ó, vamos lá nessa casa. Aí, gente, a hora que eu entrei no carro dele, a única coisa que eu pensava na minha cabeça, meu pai falando, cara, não anda com estranho, não fala com estranho. E eu, no dia 2 de Itália, quer dizer, um dia e meio, né, porque eu fiquei tanto tempo presa lá que, tipo, quase não contou. Eu já entrei no primeiro carro do italiano que eu nem sabia quem que era. E olha, graças a Deus que era uma pessoa gente boa, entrei no carro. E só assim, falei, ai meu Deus, tomara que ele me leve pra casa, não leve pra todo nenhum lugar. Como eu disse, verdades secretas e outras histórias, a gente, né, a gente nunca sabe. Tem muito que cuidar e eu fico alerta. Enfim, entrei, chegamos lá na casa, o cara tava lá, o outro italiano. Aí eles conversavam entre eles tipo falando assim, essa menina é doida, né? Ela veio com mala e tudo, não alugou hotel e tal, e eu vi até uns negócios de hotel aqui, não tô encontrando, mas eu já contatei uma brasileira e tal. Enfim. Daí ele falou pra mim no carro, ó, talvez uma brasileira vai lá, que eu vendi uma casa pra ela, talvez ela vá lá pra te ajudar. Só que eu na minha cabeça, não vai aparecer. Gente, a hora que a gente chega na imobiliária, ele já cumprimentando ela fala italiano super bem, ela é italiana já praticamente. Aí ela chegou e falou, muito prazer, falou em português. Da hora que eu me toquei que era ela, eu achei que era alguém até que trabalhava com ele, né? Porque na hora que ele foi me levar pra ver a casa, diferente das imobiliárias do Brasil que tem várias pessoas trabalhando, essa daí por ser de cidade pequena e ainda familiar, a hora que ele foi me levar, o irmão dele não tava lá, ele fechou a imobiliária e foi me levar. Então a imobiliária ficou assim, com aquele bilhetinho, já volto. Enfim, aí ela tava pra fora, assim, ela me cumprimentou tal, né? Como eu disse, ela teve que dar aquela olhada pra ver se confiava ou não. E ela falou pra mim que já tinha olhado alguns hotéis da cidade se tinha vaga disponível. E não tinha, gente. Nem fui eu que pesquisei, foi ela que pesquisou. Ela falou assim, ó, Karen, tomara que esse negócio dê certo, porque não tem vaga no hotel, nenhum dos hotéis daqui. E daí não tem lugar pra você ficar. Aí naquela hora eu falei, nem pensei nisso. Se essa casa realmente não der certo, né? Eu vou ficar na rua, né? O que eu vou fazer? E, gente, foi uma coisa assim que eu não sei nem explicar. A casa deu certo. No mesmo dia eu consegui entrar com água, com luz e com gás. Nem eles sabem explicar como é que ligou tão rápido, sabe? Aí o Matheus me ajudou muito, que é esse da imobiliária. A Liberaci, meu Deus, não tem nem o que falar, sou muito grata a ela. A Liberaci, quando ela foi lá na imobiliária, que ela nem me conhecia, gente, como se não bastasse naquele dia eu ter entrado no carro do Matheus sem conhecer ele, pra ir lá ver a casa, lembrando daquela questão que meu pai tinha falado, eu não só entrei no carro do Matheus, como eu entrei no carro da Liberaci. Ela falou assim, vamos lá em casa, que eu vou te doar algumas coisas pra sua casa, que eu vi que não tem nada. Eu fui na casa sozinha com o Matheus, e daí tava lá o dono, e mostraram a casa, logo depois voltei pra imobiliária, Liberaci falou com ele e tal, daí ele falou, ó, ele vai acabar autorizando, já que a Karen aceita essas condições, aqui tá o contrato. Assinei, paguei e tal, então a Liberaci ficou ajudando ali naquela questão. E ainda foi depois, vamos lá na sua casa, deixa eu dar uma olhada o que tem. Aí ela foi comigo, nós fomos andando da imobiliária e na casa era perto, apesar de ele ter pegado o carro, foi mais por uma questão de comodidade, mas dava pra ir andando tranquilo. E a gente foi andando e tal,
E eu lembro que dela falou assim, gente, essa casa não tem nada, não tem uma coberta, não tem um lençol, não tem um talher, né? Não tinha nada, nada. Pra dizer que não tinha, tinha uma cafeteira italiana super velha. O que não é normal nas cidades europeias, quando você aluga uma casa. Sempre tem um pouquinho do básico. E não tinha. Aí eu falei, Libracina, olha, de verdade, eu só tava procurando um teto, então, do jeito que tá aqui, eu acabei aceitando. Aí ela falou assim, não, mas vamos fazer o seguinte, vem aqui, vamos lá comigo lá em casa, eu acho que eu tenho algum cobertor, alguma coisa que eu posso te ajudar. Gente, eu fui à casa dela, ela não me conhecia, eu não conhecia ela, olha as duas loucas, né? Mas olha, foi um anjo na minha vida que me ajudou com esse negócio da coberta. Me deu. Ai, eu nem lembro direito, mas me deu toalha de banho, sabe? Umas coisas assim, usadas, mas que estavam em ótimo estado e que me ajudaram super. E enfim, não passei frio, não passei dificuldade com o que comer. Me levaram, ela e o Matheus me levaram no mercado pra saber onde era o mercado. Era super perto, mas tipo, a cidade é meio que um labirintozinho, assim, ó. Pra quem tá perdido e chega de primeiro, fica perdido mesmo. Me levaram no mercadinho que tinha ali perto, que nem era um mercadinho, era um mercado até grande. Me mostraram mais ou menos como é que era, até a questão de comprar fruta, que você tem que colocar a mãozinha no saquinho, não pegar com a mão, essas coisas. O Matheus não chegou a entrar no mercado, mas ele foi até o lugar e depois a Liberace me mostrou outras coisas. Enfim. E o senhor Bertoldi, que era o que alugou a casa, acabou colocando um precinho assim um pouquinho salgado pro imóvel, né? Até a gente brincou na época. Mas na condição que eu estava, eu falei, não, ok, não tem problema. Tipo assim, não era super caro, mas pela qualidade do imóvel eu teria conseguido algo melhor. Mas não tinha disponível mais nada na imobiliária do Matheus e na minha situação ali eu não quis nem perder tempo procurando em outras imobiliárias. E ainda bem que eu não fui, porque depois eu tive a experiência de pesquisar em outras imobiliárias com amigos meus que foram pra lá, com meu cunhado, tal, casa pra ele, enfim. E as outras imobiliárias não tinham a mesma abertura que ele cedeu pra mim nessa cidade, entendeu? Enfim. Consegui entrar na casa, com tudo isso que eu falei pra vocês. E no dia seguinte eu já fui fazer o meu código fiscal na cidade vizinha, que se chamava Tiene, que é na verdade duas estações assim para chegar na cidade, bem fácil. Código fiscal eu fiz lá, falei com a italiana, foi super tranquilo, super fácil de fazer. Isso é a minha experiência, tá, gente? Mas pelo que as pessoas falam é simples mesmo. Fui na Comune, porque eu precisava ir na Comune, que a Comune é a prefeitura, né, da minha cidade ali de Schio. Quando eu contatei, decidi a cidade, eu mandei uma mensagem para as comunes possíveis. E a Comune, logo a Comune de Schio, foi a única que me respondeu. Então, tipo, eu vi no vídeo da Lívia a cidade, vi que só ela me respondeu, eu falei, caramba, isso é um sinal, é essa cidade mesmo que eu vou. E eu não tive dúvida. Tipo, eu nem pesquisei mais, eu juro pra você, entrou na minha cabeça de um jeito, é essa cidade que eu vou, e foi pra essa cidade que eu fui. E eu falei assim, eu sou a fulana de tal, aquela que te mandou mensagem, assim, assim, assado, queria dar entrada no meu processo de cidadania. E na época que eu fui, ainda não era agendado. Então, assim, ela conseguiu encaixar o agendamento, olhou minha documentação, não tive problema nenhum nesse sentido daí. Aí foi tranquilo, foi uma questão de tempo, só para ter resposta do Brasil e tal. Enfim, meu processo, de certo modo, depois correu tranquilo. Ó, o povo, aqui tá a banda. Aqui, ó, do lado é a igreja. Minha casa, naquela plaquinha verde lá na frente, que é da farmácia, virando à direita, do lado já. Come dicono. Diferentemente do Carlos, quando o Carlos chegou, foi uma situação assim. Lembram que eu falei pra vocês no vídeo anterior que quando eu saí do Brasil, a documentação do Carlos ainda não estava pronta. Então, por isso que eu fui à frente, porque em último caso ele ficaria com permissão.
Aí, nesse meio tempo, que daí a gente achou a documentação, eu falei pro Carlos assim, marido, quero que você venha, porque uma que eu não aguento mais ficar sozinha. Segundo, já tem como a gente fazer a entrada aqui. Você já tá com a documentação, já chama italiano, já dá, tira tudo assim, traduz e tal. Só que até então eles tinham decidido, ele, Carlos e o irmão Felipe, que daí iam os dois fazer, o Felipe resolveu fazer também, fazer a correção via judicial, aquela correção do nome que eu falei no vídeo anterior. E, nesse meio tempo, eu ajudando um casal de amigos que era da mesma cidade que eu no Brasil, né, cidade de Cambé, mas eu não conhecia eles, fui conhecer através de uma amiga em comum, né, eu conheci o Fábio e a Luana através da Andressa, que é um amor também de pessoa. Ajudei o Fábio, eu lembro que a Andressa ligou pra mim assim, cara, o que você tá fazendo aí na Itália sozinha, né, ela sabia que eu era casada e tal. Falei, ah, não, eu tô aqui fazendo cidadania italiana e tal. Aí ela falou assim, ah, eu tenho uns amigos que estão aí no norte da Itália também. Pega o contato deles, porque às vezes eles podem estar precisando... Eles podem te ajudar com alguma coisa. Você tá aí sozinha, você nunca sabe. Eu falei, ah, claro, tal. Mandei mensagem pro Fábio, né, que era o amigo da Andressa. Falei, Fábio, eu sou Karen, tal, quem me passou seu contato foi a Andressa, e tô aqui na cidade tal, fazendo a minha cidadania, e tal, conversa vem, conversa vai, eles que estavam com dificuldade de fazer na cidade deles. E foi uma coisa assim, que eu mandei mensagem pra ser sincera, eu falei assim, ah, em último caso eles vão me ajudar em alguma situação que eu precisar. Ali na hora não tá precisando de nada, mas eu falei, eu vou fazer um contato. E no fim das contas, eu consegui ajudar eles um pouco, eles foram lá pra minha cidade, que eu tava, e acabaram fazendo a cidadania lá. Enfim, aí conheci outras pessoas, foi aceita a documentação dele, o nome dele tinha uma coisa errada. Lógico que eu não ia queimar nunca o processo dele lá, até ele mesmo me aconselhou, ó, cara, meu nome passou, provavelmente o do Carlos também vai passar. Aí eu falei pro Carlos, dei todas as garantias pro Carlos, mas nem eu tinha essas garantias, né? E eu lembro que eu falei pra ele assim, amor, vem embora, ó, conseguiu, vamos conseguir passar o seu. Aí o Carlos falou assim, amor, mas eu já paguei advogado pra fazer a mudança, né, fazer a retificação judicial. Falei, tá, mas vai fazer retificação judicial, você sabe que é uma média de 6 meses. Eu sei que a minha cidadania não saiu ainda e o plano anterior era assim que saísse você viria, mas como houve essa nova condição, vem com os documentos que tá, já manda fazer tudo, tradução, apostilamento, tira a certidão inteiro teor de tudo, do jeito que tá mesmo e vem. Se der errado, a minha deve estar para sair, porque já tinha encaminhado tudo, só faltava o retorno do Brasil, a não renúncia. E no caso, não renúncia só dá se você estiver fazendo, só dá errado se fizer, sei lá, não tem, tá com algum problema de registro no Brasil, ou você tá fazendo alguma falcatrua. Então eu sabia que era uma questão de tempo. Só que assim, né, garanti, mas no fundo eu sabia que tinha alguns riscos. Enfim, falei pra ele, vem embora. Aí ele falou assim, ah, tá, eu vou ver aqui com o Felipe. Daí o Felipe falou assim, ah, não, se o Carlos quiser ir, como a Karen tá lá, se não der certo, ele tem como ainda pedir permissão. Eu vou depois, então vai o Carlos. Aí o Carlos acabou indo 50 dias depois da minha chegada. O meu processo não tinha saído ainda, né? Que eu seria já cidadã italiana. Aí quando ele chegou, a gente foi dar entrada no processo dele, gente, o nome dele estava errado. Que eu conversei, que eu tive que argumentar e falar assim, não, isso aí é de sangue, você tem que aceitar, não sei o quê. Não citei em jeito nenhum o processo porque ela já tinha aceitado, tipo, ah, você aceitou um, vai ter que aceitar o outro. Não falei isso. Tentei ficar argumentando de outras formas, né? O desespero por dentro. Falei assim, oh, meu Deus, a minha é bipolar. Uma hora ela aceita de um, não aceita de outro. A minha vontade era falar isso. Mas enfim, daí eu entendi que talvez ela não deve ter percebido, né? Foi uma questão de sorte. E ao mesmo tempo, no fundo, ela sabe que é por questão sanguínea. Então eles não deveriam implicar por nome. Mas a gente não sabe, gente. Cada comune é de um jeito. Então por isso que, como eu falei no vídeo anterior, o meu processo eu tentei fazer o mais perfeito possível porque eu não queria que desse errado. O do Carlos foi todo perfeito também, só que ele foi com esse erro do nome. Então ele tinha esse risco de reprovar simplesmente por causa desse nome. E ela quis reprovar. A hora que ela quis reprovar, o Carlos não entendeu muito bem, mas ele olhou pra minha cara, deu ruim, né? Eu falei pra ele assim, fica calmo. Tipo assim, eu por dentro, ai, fica calmo. Mas por dentro eu tava assim, meu Deus, deu ruim mesmo, eu vou ouvir desse marido, a vida, né? Aí eu falei pra ele, espera aí. Aí eu falei assim, tipo...
você vai carimbar aqui ou não o papel dele? Você vai assinar ou não? E eu fiquei jogando verde, como se eu não tivesse entendido nada. Mas não é que eu não tinha entendido nada, eu sabia que ela não tava querendo aprovar. Só que pra não ficar desgastando e nem ficar falando besteira, né, ou sendo grosseira, eu tentei dar uma de João sem braço. Falei pra ela, falei assim, você não vai carimbar aqui não? Tá tudo certo, a documentação dele. Ela falou assim, não, o dele tá com o nome errado. Então eu falei, sei que tá com o nome errado. Mas o direito é sanguíneo, né, tal. Não, mas o meu medo, daí ela foi falar isso. Ela falou assim, o meu medo é que o Brasil reprove. Não é nem a Itália. Eu falei assim, me desculpa, eu sou brasileira, eu sei que no Brasil não vai ter esse problema, até porque lá tá tudo registrado em cartório, um consegue puxar o outro. Essa comprovação eu consegui fazer, tanto é que senão eu não conseguiria nem apostilar. Então não se preocupe com o Brasil. Se a Itália você falou que passa, então carimba aqui pra mim. Gente, ela pegou o carimbo, ela fez assim, ó. Deixa eu até pegar isso aqui como exemplo. Ela pegou isso aqui e fez assim, ó. Gente, olha. Nessa hora eu falei assim, consegui. Daí assinou a demanda lá, que era tipo um comandinho pra dar entrada no processo dele, que é o padrão. E ela acabou aceitando a documentação dele e fez todo o processo. Enfim, foi isso. Ah, e um detalhe. Nessa mensagem que eu mandei pra ela quando eu tava fazendo a minha lá no Brasil ainda, ela me respondeu a mensagem falando que eu poderia fazer cidadania italiana lá e já olhou meus documentos online. Então isso me deu mais segurança ainda para que tava tudo certo. Ela falou, não, sua documentação tá tudo ok, é só vir aqui para começar o processo. Então isso assim super me deu uma segurança. Então eu falei, não vai dar errado em relação ao meu, né? E em relação ao do Carlos foi isso, foi nesse risco, entendeu? Eu cheguei acho que mandar a documentação para elas, se não me falha a memória. Eu mandei a documentação dele pra ela, só que ela não ficou analisando igual ela tinha analisado o meu lá. Só que eu falei assim, se der errado o dele, ele fica sob, né, minha tutela, digamos assim. Ele, assim que sair minha cidadania italiana, como ele teria ainda 3 meses, e muito provável a minha teria já saído, já que só faltava a não renúncia. Ah, tem mais um detalhe, um perrengue que aconteceu uns dias antes da viagem, e que eu tinha me esquecido de contar. Meu cachorro Charlie, o queridinho, que eu ganhei logo depois de um desemprego, enfim. Dias antes da viagem, cerca de mais ou menos, eu até postei no meu blog, um ano depois da viagem eu fiz um texto para relembrar. Mas o meu cachorro tinha sido operado porque ele foi atacado pelo pitbull vizinho. E dias antes da viagem, ele foi atacado, quebrou a mandíbula, passou por uma cirurgia, quase morreu, aquela história toda. Foi assim um pouco grave devido à cirurgia que teve que fazer, não assim pelo ataque já de cara. Enfim, então eu fiquei muito sentida porque eu não ia conseguir ver ele curado totalmente, porque era um longo processo de recuperação. Então teve aquela correria, já estava estudando, terminando o curso de italiano, daí correndo atrás dos últimos detalhes, vendendo todas as coisas da casa, deixando a casa praticamente zerada, porque até para não ficar toda a responsabilidade pro Carlos depois. E outra situação que me aconteceu, beirando os dias da viagem, foi que eu tive que fazer uma reciclagem inesperada da minha CNH. Uma semana antes da viagem, na verdade uns 8, 9 dias antes da viagem, eu saí conferindo todos os meus documentos para sair do Brasil com tudo certinho. E houve um imprevisto que eu fui consultar minha CNH, eu não tinha consultado minha CNH a tempo, estava dirigindo tranquilo, e fui ver, minha CNH estava suspensa. Eu tinha um carro, no nome de... o meu carro... Eu tinha um carro que estava no meu nome, não estava mais sob o meu uso, e essa pessoa tomou algumas multas, o que fez suspender a minha carteira de motorista. E com isso, uma semana antes de eu fazer a viagem, no meu último fim de semana no Brasil, eu tive que passar por dias de reciclagem. Então, antecipou esse nervosismo que eu estava já pré-viagem. Então, foram algumas situações que ajudaram a contribuir com até um nervosismo, mas ao mesmo tempo me fizeram esquecer um pouco essa ideia de só cidadania, só correr atrás, só ter que falar italiano. Foram situações um tanto desagradáveis, confesso, mas que de certa forma mudaram a minha mente para aquilo que eu estava pensando, tentando ver o lado bom, né? No meu blog eu escrevi um texto 1 ano depois da minha chegada, né, da minha saída do Brasil, eu fiz um texto denominado O Dia que Saí de Casa.
Quem quiser ler, tá lá no meu blog, karencampana.com. Vai lá e dá uma olhadinha, que tem mais alguns detalhes que eu não falei aqui no vídeo. Enfim, este foi alguns perrengues que eu e ele passamos, né? Principalmente os meus, assim, pela circunstância de estar ali sozinha e tal. Sou muito grata a essas pessoas, as outras que vieram a surgir depois, as amizades que eu fiz, todas que me ajudaram de alguma forma. E essa foi um pouquinho da minha história. Desculpa me alongar e até às vezes enroscar um pouquinho na hora de falar, porque tem coisas que realmente emocionam, trazem memórias boas, às vezes outras nem tanto, mas que hoje eu falo assim, eita, foi difícil, mas conquistei. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal. Eu não sei se eu falei tudo, mas se ficou alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários. Se quiserem ou tiverem alguma dúvida que eu possa às vezes ajudar. Se vier, tem muitas dúvidas, daí eu faço um segundo vídeo que nem eu falei no vídeo anterior, tá bom? Muito obrigada, né, por me ouvirem e até a próxima. Um beijo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Chega.